Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a nossa reflexão. Hoje encontramos na Epístola aos Hebreus, no capítulo 13, o versículo de número 14. Assim está escrito: porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. O escritor aos Hebreus, nas suas orientações e exortações para aquele povo que estava vivendo, servindo a Deus, debaixo de sofrimento, de perseguições e tantas situações adversas que apareceu diante deles. Então ele chega com esta epístola para trazer-lhes o encorajamento. Porque através do encorajamento, mediante a palavra de Deus, a fé se fortalece e o crente passa a ter uma esperança renovada, com expectativas daquilo que aguarda para o futuro. E este futuro é um futuro próximo. O futuro que nós almejamos não é um futuro distante, mas é um futuro próximo. Por exemplo, quando falamos sobre a vinda de Jesus, o intuito é que esta vinda ocorra o mais rápido possível. Mas, muitas das vezes, entre o que se diz crer e o que, evidentemente, as pessoas creem, há uma diferença muito grande. Porque, às vezes, perguntamos, escuta, quem está feliz, satisfeito, alegre com Jesus? Todo mundo. Quem quer morar com Jesus? Todo mundo. Só que para morar com Jesus, você precisa, se não for pelo arrebatamento, você vai através da morte. Só que aí ninguém quer morrer. E quando se fala da cidade futura, o lar preparado por Deus para os salvos, as pessoas têm desejo, querem participar, mas não agora. Não agora, só lá para o futuro. E quando será esse futuro? Na mente humana é que esse futuro seja o mais longe, o mais distante possível. Então estas coisas não combinam com a vida de um cristão que vive em função da fé que abraça. As convicções nossas, elas devem estar, sim, fundamentadas na palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus traz-nos esta promessa, se é o nosso desejo, a nossa alegria, a realização maior da nossa vida, é que estas coisas aconteçam e que nós nelas participemos, então quanto mais rápido, mais cedo elas acontecerem, será melhor para nós. Mas a realidade da vivência, da maioria, realmente não confirma isto. Ela sempre está protelando, prolongando, tentando adiar e deixar para depois, porque julga que tem coisas ainda interessantes e importantes enquanto a vida aqui na Terra para desfrutar. Mas isso não condiz com o ensino da palavra de Deus. Os irmãos da igreja de Tessalônica, eles levaram isto tão a sério que eles esperavam que Jesus voltaria nos dias em que eles estavam vivos. E tanto isto é verdadeiro, que quando acontecia de um irmão morrer, eles ficavam tristes. Por quê? Porque aquele irmão não vai encontrar com Jesus porque ele morreu. Veja o pensamento. Por um lado, eles tinham a expectativa de que aquilo acontecesse nos seus dias, enquanto eles estavam vivos. Por outro lado, se alguém morresse, eles já perdiam as esperanças com relação àquele irmão que morreu, porque ele certamente não iria fazer parte. Os nossos dias, todo mundo quer fazer parte, mas não agora, sempre depois. Por isso é que não está em nosso poder saber ou discernir este tempo desta proximidade, mas ficar atento ao que Jesus nos orientou, a sermos vigilantes e prudentes, cuidadosos, porque não sabemos o dia em que o Senhor há de vir. Sabemos que ele foi preparar lugar. O lugar está preparado. A cidade está edificada. A cidade
que nós aguardamos, porque aqui na terra nós não temos uma cidade permanente. As cidades aqui, elas são temporárias. Quantas cidades que existiram, quantas nações que existiram no tempo de Jesus e que hoje já não existe mais. Quantas nações que existiam há 200 anos atrás e hoje já não existe mais. Quantos lugares que eram habitáveis se tornaram cidades na terra, hoje não são mais habitáveis. Então, por isso, o escritor aos Hebreus, com muita razão, ele pôde dizer, porque não temos aqui cidade permanente. Ora, se nós não temos aqui uma cidade permanente, então nós estamos em busca de uma cidade que seja permanente. E esta cidade, que a palavra de Deus afirma como uma cidade permanente, é a cidade futura, a que nós aguardamos, a que nós esperamos, a que nós desejamos e queremos fazer parte nesta cidade futura. Então nós buscamos. E como é que nós buscamos esta cidade futura? Através da convicção, da fé, da prática, da vida com Deus. Não podemos deixar levar pelos prazeres e deleites que este mundo oferece enquanto a nossa vida aqui na terra. Uma vez que nós temos a salvação perfeita, gloriosa e eterna através de Jesus Cristo e temos a promessa de desfrutar esta vida eterna, existe um lugar aonde esta vida nós vamos desfrutar, que é na cidade celestial, na cidade futura, a cidade que Deus foi preparar. Como Jesus disse, a casa do Pai. Então, lá estão reservados os lugares para os salvos. Portanto, nós não podemos lançar raízes aqui nesta terra, porque aqui não é o nosso destino final. Nós estamos aqui, conforme a linguagem bíblica, somente de passagem. Somos peregrinos e forasteiros que estamos caminhando. Caminhando para onde? Em direção à cidade futura, à cidade celestial, a morada de Deus, preparada para os salvos. Deus abençoe, Sidney Silva. Então, quando nós encontramos aqui em Hebreus, porque não temos aqui cidade permanente, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Uma vez que a cidade permanente, para nós vivermos a eternidade, ela não é desta terra, ela não está aqui, mas ela está para o futuro. Então nós estamos à busca desta cidade e esperamos, com esperança e com expectativa. Veja o que Paulo deixou registrado em Filipenses, no capítulo 3, e o versículo de número 20. Está escrito assim, Filipenses, capítulo 3, e o versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que vai fazer o quê? Ele transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, Paulo tinha esta convicção, ele disse, a nossa cidade está nos céus. O escritor aos Hebreus disse, nós não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. E Paulo diz, a cidade que nós buscamos, ela está no céu. Então, é uma cidade celestial. Esta cidade, quando Miqueias, o profeta, foi usado por Deus, dizendo, levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói. Sim, que destrói grandemente. Então, não é aqui o nosso descanso. Por quê? Porque a nossa cidade não está aqui na terra. Por isso, aqui não é o nosso descanso. Então, o nosso descanso é onde? É no céu.
E o que tem no céu? A nossa cidade está nos céus. E vamos observar que os peregrinos, Abraão e os demais patriarcas, eles viveram na esperança de alcançar esta pátria celestial. No capítulo 11, os versículos 14 a 16 de Hebreus, está escrito assim, versículos 13 a 16. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas, vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Não eram fincados nesta terra. Por quê? Os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria, uma cidade. Eles estão à procura de uma cidade. E o escritor aos Hebreus conclui dizendo, e se na verdade eles se lembrassem de onde haviam saído, teriam oportunidade de retornar àquela cidade do nascimento deles, onde eles habitavam, a cidade terrena. Se eles se lembrassem daquela cidade, ele diz, poderiam querer ter oportunidade de retornar. Mas eles não querem aquela cidade. O versículo 16 diz, mas agora desejam uma melhor. Quer dizer, uma cidade melhor do que aquela em que eles viviam aqui na terra. Desejam a melhor, isto é, a cidade celestial. A cidade do céu. E diz aqui, pelo que também Deus se não envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então, esta cidade santa já está preparada por Deus para os salvos. Portanto, Deus abençoe, irmã Doraci. Quando nós lemos aqui, que não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura, e que Miqueias disse que aqui não é o nosso descanso, nós temos que levantar e andar. Então, o nosso descanso não está na terra. E quando Paulo afirma em Filipenses, mas a nossa cidade está nos céus, então já começamos a identificar que a cidade futura, ela é celestial, ela está nos céus, é a cidade de Deus. E aqui encontramos em Hebreus, no capítulo 11, o versículo 16, que desejam a melhor, quer dizer, a cidade ou a pátria celestial. Esta pátria é aonde tem as moradas que Jesus foi preparar para os salvos. Observe que quando João, o apóstolo, estava exilado na ilha de Pátimos, Deus deu a ele uma revelação que está registrada no Apocalipse sobre esta cidade que está nos céus. Nós observamos que é uma cidade futura, que esta cidade está nos céus e que esta cidade é celestial. Então aqui, no capítulo 21 do Apocalipse, dos versículos 2 a seguir, está escrito assim, e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada ao seu marido. Então veja, esta cidade celestial, esta cidade que está nos céus, é chamada na Bíblia a Nova Jerusalém. Esta Nova Jerusalém não tem nada a ver com a Jerusalém terrena, que é a capital, está lá no país de Israel. Não é aquela Jerusalém. Aquela é a Jerusalém terrena. Essa de que estamos falando como sendo a morada dos salvos é a Jerusalém celestial, Jerusalém divina, Jerusalém de glória. Esta é a cidade santa que nós encontramos e observamos à luz da palavra de Deus. Então, quando Paulo e os demais apóstolos deixaram
registrados sobre este importante assunto desta cidade chamada Jerusalém, nós vamos então observar que esta cidade, ela é a morada de Deus. Tem um hino na harpa, deixa-me ver se eu consigo localizá-lo, falando sobre esta Jerusalém. Então vamos atentar para ver se conseguimos observar alguma coisa neste sentido. Mas o que já sabemos é que esta Jerusalém, nós temos aqui o hino 494, onde está escrito assim, 494. Deixa eu abrir aqui. Jerusalém celestial, mansão de paz tão divinal, de jaspe tem o muro em redor, onde é a luz o meu Senhor. Um rio tem, e qual cristal, cuja água faz ser imortal. As árvores lá são muito belas, e para curar o servirão. Ali não há mais pranto e dor, a maldição não tem vigor. A noite foi e não vem mais, o sol raiou, pararam os ais. Ali verei o meu Senhor, contemplarei o seu Redentor e cantarei o seu louvor em gratidão com fervor. Então nós encontramos aqui falando sobre esta Jerusalém, Jerusalém celestial, mas tem também, conforme observamos um outro hino, a Jerusalém divina, Jerusalém de Deus, Jerusalém do céu. O 207 diz assim, Jerusalém divina, visão de paz ditosa, de Cristo santa esposa, radiante de esplendor, tem fontes cristalinas, são vivos teus altares, e os anjos aos milhares te cingem ao redor. Mansão do Rei bendito, são 12 as tuas portas, que sempre são transpostas por seres imortais. Teus livros têm escrito os nomes dos remidos, em ti serão ouvidos os hinos celestiais. Teus santos moradores, um glorioso canto proferem ao Deus Santo que já lhes perdoou. Então, encontramos aqui estes hinos que retratam sobre esta cidade, sobre esta Jerusalém. Então, é a cidade santa, a Jerusalém divina, onde a glória de Deus há de manifestar-se. Então, nós aguardamos esta cidade. A nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Senhor, o Salvador, Jesus Cristo, que virá para transformar o nosso corpo abatido. Então, com muita razão, o escritor aos Hebreus pôde deixar gravado, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Então, nós observamos que a nossa cidade futura é a cidade celestial, é a cidade que está nos céus, e esta cidade tem nome, chama-se a Jerusalém celestial, Jerusalém divina, ou numa linguagem popular, a Jerusalém de cima, para diferir da Jerusalém da terra. Então, todos os salvos devem ter no coração esta esperança e alegria de saber que Deus já preparou para cada um de nós uma cidade celestial que será a nossa morada na eternidade. Lá não haverá divisão, lá não haverá separação, lá estaremos todos juntos, reunidos em permanente adoração a Deus, desfrutando do melhor que Deus preparou para os salvos. Portanto, a felicidade dos salvos é que eles têm esta promessa da parte de Deus. Agora, não devemos viver delongando, desejando a cidade futura, desejando estar com Jesus, mas querendo que isto fique mais para o futuro, mais distante.
para que a gente possa viver mais aqui nesta terra. Não. Se nós temos essa esperança e temos esta convicção, quanto mais cedo acontecer, quanto mais próximo isto acontecer, melhor para nós. Mais tempo vamos ficar com o Senhor, desfrutando-lhe da eternidade. Então, que o Senhor nos ajude, que possamos viver com os nossos olhos voltados para o céu, com o nosso coração voltados para esta cidade que aguardamos, que virá do céu, que vem de Deus, mas quem vai nos levar para esta cidade é o Senhor Jesus Cristo. Quando por ocasião do arrebatamento, se estivermos vivos, seremos transformados. Se já estivermos mortos descansando no sepulcro, seremos ressuscitados. Mas tanto vivos quanto mortos ressuscitados serão transformados, receberão um corpo de glória, imortal, incorruptível, semelhante ao corpo de Jesus, serão levados aos ares, e dos ares serão levados às bodas de cordeiro, e de lá, então, nunca mais sairemos, porque estaremos na nossa nova moradia, a moradia eterna dos salvos. Lá não haverá aluguel, não haverá condomínio, não haverá vizinho irritante, não. Lá estarão todos que vão participar, estão salvos e libertos e vivem para adorar a Deus por toda a eternidade. Eu desejo este momento lindo e maravilhoso. Sei que você também deseja. Portanto, estejamos prontos e preparados, porque nós não sabemos qual será o dia em que o nosso nome será chamado, seja para o descanso, seja para o arrebatamento. Mas o importante é estar preparado tanto para uma coisa quanto para outra, e viver conforme os patriarcas viveram. Eles não tinham consigo a lembrança, a raiz no coração pela cidade. Eles não fizeram como a mulher de Ló. Ao ser tirada de Sodoma, ela queria voltar para Sodoma. E veja o que lhe aconteceu. Uma vez que nós somos tirados do mundo, nós não pertencemos mais à pátria, à cidade do mundo. Nós agora somos cidadãos dos céus. Pertencemos à cidade celestial. Aqui estamos de passagem. E este tempo logo vai se findar. E deixaremos de ser peregrinos e forasteiros e seremos concidadãos, habitantes da cidade celestial. Então, como o escritor aos Hebreus, podemos dizer, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Que você, que eu possamos refletir sobre isto e ficar atento para este dia maravilhoso em que entraremos naquela cidade, conforme diz a palavra, pelas portas. Não vai precisar pular o muro, não vai precisar invadir a cidade, não. A porta vai abrir e nós vamos entrar pelas portas celestiais da Jerusalém celestial, a nossa cidade que está nos céus. Pense sobre isto, viva com essa expectativa e fé. Querendo Deus, amanhã retornaremos.